Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um Gurias Podcast. Hoje, numa semana farroupilha, né? Então, como eu disse para vocês, a gente deu uma segurada na nossa entrevista para deixar vocês bailarem, vocês aproveitarem depois desses 2 anos sem poder participar, né, de toda essa comemoração farroupilha que o pessoal tanto gosta. E hoje a gente veio com um assunto bem pós-pandemia mesmo, né? A gente veio para conversar um pouquinho sobre marketing digital, um assunto muito em alta hoje e que veio com muita força no pós-pandemia. Ele se desenvolveu muito, cresceu muito ao longo desses 2 anos. E hoje a gente está aqui com a Gabriele Obregon. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada. Prazer te receber e obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, né, de poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. E como eu te disse, né, parabenizo pelo projeto de vocês, que é muito legal, muito lindo. Principalmente por ser voltado para nós, né, mulheres que queremos melhorar, né, a si mesmas. Então, acho que é super válido e com certeza vai ser válido também para as pessoas que estão assistindo aí com a gente. Então, com certeza. Fica até o final, certeza, né? Tem bastante coisa boa, bastante história, bastante atualidade, né? Isso, Falar vamos de marketing procurar digital. Trazer um pouquinho do que está acontecendo no mercado atual, né, para poder contribuir até com quem gosta dessa área, para saber um pouquinho melhor como funciona, Sim. Como também com quem empreende e tudo, precisa estar atualizado desse mercado para poder se posicionar, né, diante do que está acontecendo e do que vai vir a acontecer nesse novo cenário que está sendo construído de padrão de consumo e tudo, né? É algo muito novo, né? Sim, o pessoal... É um mercado que sempre está se atualizando, né, Lin? Sim. Então é uma coisa que tu tem que estar constantemente buscando estudo. Eu gosto, né, no meu método de trabalho, trazer desde lá do tempo da antiguidade como que era o padrão comportamental, como que as pessoas, né, buscavam conviver umas com as outras, como que elas chegavam a ponto de criar uma comunidade e tudo, para que a gente possa entender, né, esse padrão e então trazer para os dias atuais, para a nossa atualidade, para o que está acontecendo no momento que a gente está vivendo. Então eu gosto de fazer essa comparação e a gente fazendo isso, a gente vê que tem muita coisa semelhante, que ela vai se repetindo, se replicando com os anos e tudo, então... né, as fases, exatamente. As épocas, né? E aí a gente consegue construir com isso um marketing atemporal, né? Uma empresa consolidada, que busca a perpetuidade do negócio dela, então isso é bem importante, a gente não se basear, não se iludir só com aquela coisa de trend do momento, disso, daquilo, né? Mas a gente pensar como um todo no negócio, desde antigamente, aí pra gente chegar no futuro, então, né? Olha só que legal. Então conta pra mim como é que essa Gabi tão atemporal, ela surge, né? Tu sempre teve esse teu dinamismo, essa tua parte de estar sempre olhando pro novo, para algo inovador, né? Tu parece assim, a tua imagem pra mim é muito tradicional, muito conservadora. Sim, né? Tu é filha da Marisa e do Mário, né? Isso, São Borgense. São Borgense, tem 29 anos, isso mãe do aí. Luca, esposa do Marcos. Essa sou eu. Olha só. E esse teu lado atemporal, assim, tão moderno, surgiu? Tu sempre foi assim? Tu construiu essa tua imagem conforme os teus aprendizados? Fui construindo, que nem a gente tava conversando muito sobre o autoconhecimento, né? Então, quando a gente busca dedicar um tempo pra gente se conhecer, pra gente se entender, encontrar nosso propósito mesmo, Sim. A gente vai descobrindo coisas sobre nós, né? Com certeza. E, assim, a minha criação sempre foi bem tradicional, né? Então, eu fui criada na lei, na regra. Deus o livre respondeu o pai e a mãe. Deus o livre chegar 1 minuto depois do horário combinado, né? Então, sempre fui aquela pessoa bem regradinha, assim. E depois que eu comecei a trabalhar com o marketing, que eu senti necessidade realmente de estar mais dentro da modernidade, assim, né? Mas fora isso, sempre fui muito conservadora, muito tradicional, bem nesse sentido mesmo. Bem conservadora mesmo. E tu tem esse lado, né? A gente vê na tua imagem muito tradicional, mas ao mesmo tempo muito inovadora, né? Na tua proposta de trabalho. Eu gosto muito dessa parte, assim, até a gente brinca com meu marido, né? Que parece que a gente é de outra época. Porque não, às vezes a gente gosta, por exemplo, essa blusinha que eu tô usando, ela é uma blusinha vintage com CGC.
Que daí, ou seja, essa peça já foi feita há mais de 20 anos atrás. Imagina. Então a gente curte bastante essa coisa vintage, retrô, tu saber da história dos povos, por que aconteceu. Tipo, tu usar essa blusa assim e pensar, né? Quem será que usou antes de mim essa blusa? Em que contexto que tava? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito com o marketing, sabe? Tanto se tu pender pro lado da diferenciação, quanto pro lado ali do social media mesmo, para te criar conteúdo diferenciado, tu tem que trazer uma visão de contextualização. Tem que estar mais antenado. Por exemplo, eu tô aqui nesse momento contigo, mas eu já tô pensando o que isso daqui eu posso criar conteúdo com isso daqui. Entendeu? O que a Aline tem para contribuir, por exemplo, pra criação de conteúdo. num outro contexto da minha vida, sabe? Então eu procuro treinar essa visão, porque ela é treinável, né? Claro. Da gente sempre tá tendo essa percepção, esse telefone, por que ele tem essa capinha cor-de-rosa, né? O que será que a pessoa que colocou essa capinha cor-de-rosa estava pensando quando colocou essa capinha cor-de-rosa? E aí tu sempre retoma lá o passado pra criar no futuro. É mais ou menos essa proposta. Sim, então a gente sempre pensa, né, desde esse exemplo da roupa ali, da moda, porque é mais claro de tu visualizar, mas tudo, desde um filme que tu assiste, tu pode contextualizar pra alguma coisa da tua vida. Inclusive tirar, né, um ensinamento assim, tudo pra tua vida. Então eu gosto bastante disso, sabe? Tudo que eu vejo, assim, até uma música às vezes, eu já penso, mas por que será que ele falou essa frase, né? Então é até meio chato às vezes, né? Meu marido diz lá, vem a pensadora, né? Quase uma filósofa. É, quase uma filósofa, mas eu penso, né? Por que será, né? Que foi colocada essa música nesse momento e essa pessoa que cantou, entendeu? Entender os porquês. Exatamente, entendendo isso, a gente começa a entender um pouco mais do neuromarketing mesmo. Claro. Que daí, por que a pessoa tá fazendo, né? Aquelas coisas, como os nossos estímulos cerebrais contribuem para o nosso comportamento, né? Como que a gente pode direcionar eles para o caminho que a gente quer seguir, né? Para os resultados que a gente quer conquistar. Então, acho que tudo está muito interligado. E quando a gente começa a ter essa percepção, assim, aí as coisas vão clareando, né? Não só para o nosso negócio, mas para nossa família, para nossa vida pessoal, para o nosso próprio autoconhecimento. Eu me descobri muito nisso do marketing. Buscando esse conhecimento do neuromarketing, buscando o entendimento até dos arquétipos, que nem a gente tava falando ali. Sim. Então, tipo, tudo isso tu vai clareando tua visão sobre quem tu é, sobre como que as pessoas estão te vendo e como que tu quer que elas te vejam. E aí tu vai construindo a tua imagem pessoal, né? E o que são esses arquétipos que tu fala? Sim. Tem como nós Claro, nos explicar os aqui? Arquétipos, muita gente acha que eles estão, assim, interligados a signo, alguma coisa mitológica, algo assim. Mas, na verdade, não. Eles são padrões comportamentais que são estudados dentro da psicologia e psiquiatria, né? Desde muito tempo atrás, lá do tempo da Primeira Guerra Mundial. Então, foi feito vários estudos e foi identificado por Jung, né? Que é um pesquisador dessa época de 1919, se não me engano, que ele começou, então, a descrever esses 12 padrões de comportamento mais comuns entre todas as pessoas. Independente do teu signo, do teu sexo, independente da cidade que tu nasceu, do país que tu nasceu, da língua que tu fala, do teu gosto, né, pessoal? É um padrão comportamental de ações que a gente tem, que já vai dizer, tipo, qual que é a nossa personalidade. Vai nos direcionar. Claro que dentro de nós existe mais de um, né, padrão comportamental, mas existem aqueles que são predominantes. Sim, se destaca. Exatamente. E isso não é uma coisa que eu vou chegar aqui e vou dizer pra ti, Aline, eu trabalho isso nas marcas, né? Sim. Mas a gente trabalha como? Fazendo um estudo daquela marca e do criador daquela marca. Entendeu? Então eu preciso me aprofundar em quem tu é, o que a tua marca é, como que ela representa para as pessoas, para então a gente identificar. Não é eu dizer assim pra ti, Aline, hoje vamos trabalhar o governante na tua vida. Por exemplo, assim, que é um dos arquétipos, né? Dos 12 principais. Não vai dar certo. Porque se não é o arquétipo predominante pra ti, tu vai montar um personagem
aquilo ali não vai conectar com as pessoas de forma verdadeira e tu não vai conseguir manter aquilo ali por muito tempo. Claro. Então não é uma montagem do personagem, é um estudo com base comportamental, neurológica e da psiquiatria mesmo, né? Para identificar esse padrão comportamental, para então tu colocar os principais pontos, claro, né? A gente não vai trabalhar os pontos negativos também, né? Claro. A gente vai procurar sempre enaltecer o que é melhor. Então tu pega o melhor que tem dessa tua personalidade e coloca em evidência. Isso para o empreendedor, isso para a empresa. Pode ser tanto para marca pessoal, que por exemplo a Aline, tu é uma marca que o podcast está diretamente atrelado a ti, né? Mas também para marca corporativa a gente pode dar o exemplo aqui da Coca-Cola, da Harley Davidson. Então tem várias marcas que trabalham isso, né? E até essa semana eu estava fazendo uma pesquisa sobre marcas assim que já vêm de muitos anos. Sim. E eu adoro, né, essa parte das histórias e coisa. Eu descobri que a Oreo, ela já vem também desde 1900 e pouco, muito antiga. E tu vê que as marcas que são assim, a Nutella, a Fanta, além dessas outras... São marcas que se consolidaram com o tempo também, que se consolidaram com o tempo porque elas tinham padrões comportamentais bem definidos. Então as pessoas que compram delas já têm um nível maior de identificação. Então aí elas já se sentem senso assim, de comunidade, se sentem que estão participando da história daquela marca. É como se a marca já fizesse parte da vida daquelas pessoas. E a gente consegue isso trazendo esses elementos, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo aqui para ficar mais claro, digamos a Harley Davidson, né? Que é bem claro e nítido o exemplo dela. Ela é do arquétipo rebelde, que a gente chama, ou fora da lei, também usa os dois nomes. Ela é uma marca que daí, o que tu pensa assim quando vem na tua cabeça assim sobre a Harley? Tu conhece a marca? Liberdade, né? A Harley, assim, quando tu pensa na Harley, tu pensa numa pessoa andando de moto e vivendo a sua própria liberdade. Sim, né? Já vem aquela coisa do aquela colete preto do colete também. Preto, Cabelo ao vento, né? Isso, então o cara ali barbudão também, tomando uma cerveja, não vem isso? Tudo isso são elementos que estão atrelados ao perfil do rebelde. Marca. E geralmente essa marca ela vai vender para os clientes que têm afinidade essa com conexão. essa conexão. Então ela começa a trazer todos esses elementos. Ela é uma pessoa marca, né? Que quer ser livre, né? Que ela quer conquistar essa liberdade de forma muitas vezes ali, ó, na briga, entendeu? Então ela é uma pessoa que se posiciona tipo, não, eu não vou me conformar com o que a lei tá falando. Eu vou ir lá e vou fazer o que me deixa livre, o que é certo pra mim. Só que, claro, tem outros arquétipos também que são movidos para a liberdade, mas que daí eles trabalham, por exemplo, não vou conquistar a liberdade a todo custo, né? Eu vou conquistar a liberdade, como tu sabe, por exemplo, que é através do conhecimento. Claro. Então, para o sábio, a diferença... A propriedade sobre, exatamente, né? Ele vai trabalhar o ensinar, né? Trazer o conhecimento para as pessoas que seguem ele. A pessoa que é do perfil sábio, ela gosta de livros, gosta de estar num ambiente assim de cultural, sabe? Sim. E aí ela vai mudar até o pensamento dela quando ela tiver certeza que aquilo ali foi comprovado cientificamente, que já tem um estudo, que... Então, tu entende que as duas pessoas buscam liberdade, porém de formas diferentes. E é isso que a marca, quando marca, né, assim, fugindo de pessoa, digamos assim, ela tem que transparecer. Ela tem que colocar esses elementos dentro da rotina dela, ali dos produtos que ela vende, da propaganda que ela faz. E ver aquilo ali, para que as pessoas possam ter essa percepção do que ela acredita, de como que ela vai entregar essa liberdade, buscar essa liberdade. Sim, entendeu? Claro. Então isso aí é só uma pincelada, porque é um assunto bem profundo, tanto que a gente demora mais de um mês estudando, né, fazendo reuniões com a pessoa, para te compreender qual que é a essência do criador e da marca, né? Está muito atrelado, por mais que seja uma marca corporativa. Por mais que seja uma marca corporativa. Então, tipo, independente da Magalu, ela tem um arquétipo bem definido, que é o cara comum. Entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, tu tem que entender desde lá do fundador,
por que ele começou a trabalhar daquele jeito ali e tudo. Sim. Então a gente começa fazendo essa análise. Pode ser, por favor. Começa fazendo essa análise pra gente poder chegar na criação desse contexto mesmo, contexto, né? E fortalecer a própria marca. Me conta aqui, tu tem uma irmã, né? A Bianca, 5 anos mais jovem que tu. Isso, Na época que vocês foram crianças, né? Não tinha todo esse contato que a gente tem hoje com o digital. Tu lembra em que momento da tua infância, assim, tu teve os primeiros contatos com o meio digital, com a internet, com redes sociais, com o marketing em si, né? Porque a Bianca, ela é jornalista, né? Sim, a minha irmã é jornalista. E aí, em que momento da infância de vocês, da juventude e adolescência que vocês tiveram os primeiros contatos com esse meio digital? Porque tanto tu quanto ela, com certeza, trabalham, né? Trabalham muito no ramo digital. Sim, A minha irmã, ela é mais voltada para o estudo, né? Ela é muito pesquisadora. É acadêmica mesmo. Isso, ela faz mestrado, doutorado, faz um monte de coisa, assim, pra fazer com que o estudo dela, pra chegar ao resultado, né? Encontrar respostas ali e fortalecer, né, a parte do jornalismo. Então, ela quer seguir o meio científico. Isso, isso mesmo. Ela gosta muito dessa parte de dar aula, de ensinar, de universidade. Ela gosta de estudar, de ler, então, de escrever também. Eu já sou mais prática, né? Eu já sou mais do vamos fazer, entendeu? Então eu leio, eu aprendo, mas eu já gosto de ir começando, assim, e daí a gente vai mudando ao longo do caminho, sabe? Claro, então, da parte operacional mesmo. Isso, esses dias até a gente tava conversando com ela, que às vezes a teoria não é o que tá acontecendo na prática. Sim. Então tu tem que, claro, a teoria é importante, porque tu precisa ter uma base, né? Claro. Mas às vezes na prática não acontece igual, né? Então tem que ter esse contexto. Agora, o primeiro contato que a gente teve, tu me pegou, porque eu não lembro bem. Mas assim, eu lembro que fase mais ou menos da vida de vocês pensa só, que foi? Na nossa fase, assim, ó, a internet é muito recente. É muito recente. Pra te ver, assim, a evolução que teve. Eu lembro quando lançaram o computador, né? Tinha aqueles branco grandão, os assim. Eu lembro que o meu pai levou daquele ali pra casa. Pra ensinar a gente a mexer no computador. E aí, né? Não tinha internet, nada naquela época, né? E aí ele botava ligado no Word ali pra gente digitar os textos, pra aprender a digitar. Acho que foi ali o primeiro contato que a gente teve, né? E ali, naquilo ali, a gente tinha que fazer o trabalho já digitado no computador, né? Pra mandar pra escola. Pra aprender mesmo, pra aprender. Foi uma forma que ele achou. Mas naquela época da escola, eu lembro a gente ir na biblioteca, pegar livro pra pesquisar. E escrever à mão, né? Fazer os trabalhinhos à mão. Não tinha Google, essas coisas assim. Não. Então eu ainda peguei essa época aí na escola, de fazer o trabalhinho, pesquisar na biblioteca e pra entregar. E aí meu contato, digamos assim, que me voltou pro digital foi só depois que eu comecei a empreender. Até então eu nunca tinha prestado muita atenção nessa área, sabe? Porque eu trabalhava antes no comércio exterior, tudo, né? Depois a gente vai chegar lá que eu vou me antecipando. Eu falo demais, né, pessoal? E a Aline daqui a pouco me mata, né? Mas eu vou falando que era pra ser depois. Não, pode ficar Mas é assim, aí só depois, bem mais pra frente na minha vida, assim, que eu fui ter entender o que é o digital. Acho que a maioria das pessoas também, né? Que foi ali logo perto da chegada da pandemia e coisa. Isso. Pra mim foi um pouco antes disso, né? Que a gente começou a empreender antes disso. Vocês viram a importância do marketing digital antes mesmo da pandemia. A gente já trabalhava com marketing digital na nossa empresa e tal. Já tinha comprado vários cursos online, coisa assim também. Mas nunca tanto como agora, né? Depois da pandemia, que se fortaleceu muito mais. Né? Tipo, que era pra acontecer em 10 anos, aconteceu em 2. Em questão de evolução, assim, da internet, de marketing, de coisa. Por isso que muitas empresas acabaram se pegando de surpresa, assim, né? Não estavam preparados, porque contavam que daqui 10 anos que ia ter essa mudança. Mas, na verdade, ela veio muito mais rápido. Ela se antecipou pela pandemia, se acelerou, né, esse processo. Sim. E aí exige o que eu sempre gosto de falar, né? Resiliência. É tu poder aceitar que é assim, que é assim e estar disposto a se transformar, né? Claro.
estar disposto a se mudar, preparar para tem isso, que né? mudar, A se adaptar. preparar para isso. Porque é a nova realidade, né? Com certeza. Hoje em dia, por exemplo, tu é psicólogo, né? Psicólogo, psicóloga. Tu a tua marca vai é o teu próprio nome. Sim, né? Tu vai precisar estar na internet. Entendeu? Seja contratando uma empresa, seja tu mesmo indo lá e fazendo o teu material, tu vai precisar de alguma forma estar na internet. Sim. Gostando ou não faz parte do teu trabalho. E eu digo assim, muitas vezes a pessoa não entende, mas eu não gosto muito. Mas, digamos assim, dá um exemplo, né? O personal da academia. O que ele gosta é ir lá dizer pra pessoa, vamos lá, bota mais carga, é isso aí, né? É isso que ele gosta, ele foi personal pra fazer aquilo ali, ver a pessoa crescer, ver a pessoa, né, mudar o corpo, o shape ali. Mas, se ele é um profissional organizado, ele vai ter que ter uma planilha pra ele preencher qual é os alunos que ele tem, qual é os horários que ele tem disponíveis, entendeu? Pra ele se organizar ali no financeiro dele. Entendeu? Então, tipo, senão ele vai marcar 2 alunos no mesmo dia. Vai chegar no final do mês, ele não vai saber quanto que ele recebeu. Então, eu considero o marketing dentro de uma empresa da mesma forma. Ele parte do teu trabalho. Então, assim como então ele não é só voltado à publicidade, ele é voltado também à parte de logística. Sim. De organização, de planejamento. Tu não pode, por exemplo, assim, ó, pensar que tu não vai fazer marketing porque tu não gosta. Porque é necessário. Tu precisa fazer como se tu precisasse estudar um livro, como se tu precisasse fazer uma planilha. Faz parte do empreender, faz parte do ter um negócio, tu ter o marketing do teu negócio. Sim. Entendeu? E é isso que as pessoas têm que mudar um pouco. Isso, porque às vezes acham que vai fazer quando eu estiver de bom humor, né? Quando eu estiver relaxada, tomando meu chimarrão. Agora é o momento de eu fazer o meu marketing, mas não. Eu preciso ter o tempo e o dia de eu sentar e fazer o meu conteúdo. Elaborar, projetar, criar e executar. Exatamente. Então faz parte, infelizmente ou felizmente, faz parte do teu trabalho hoje em dia. Sim, né? Que nem tu falou, né, do personal trainer. Ele precisa também publicar os treinos, né? Ele precisa publicar os reels dos alunos lá treinando e fazer até inclusive o antes e depois desses alunos. Sim, e aí, é isso que agrega o valor do trabalho dele. Sim, e isso é o básico, né, que a gente tá comentando aqui. Tu fazendo hoje o básico, às vezes já não é suficiente. Não. Porque daí entra o que a gente tava falando antes. Tem empresas que estão fazendo estudos neurológicos do padrão comportamental do cliente dele, que estão aplicando elementos arquétipos dentro das marcas, entendeu? Hoje até a gente tá aqui, não sei se já posso ir falando. Sim, então já vou falando. A gente tá numa tendência, tá vindo uma onda aqui do novo mercado de carência sensorial. Então está mudando até o padrão das publicações que vão ser feitas. Tá, e me diz uma coisa, através dessa carência sensorial que entra metaverso? Entra também. Metaverso que vem para estimular, né, esses aspectos que o digital hoje ainda não atende. Exatamente. Então a gente tem ali o metaverso. Eu vou dar alguns outros exemplos, né? Stop Motion, Motion Designer, que são outras maneiras de tu criar uma publicação, não só usando o Canva ali, né? Ele é um pouco mais complexo e tal, mas são publicações que estão em movimento. Não sei se tu já viu, às vezes tem o pacote de salgadinho e fica passando salgadinho ali por fora. Às vezes sai uma fumacinha da comida, né? Tem até uma nova forma de fotografia que o pessoal faz assim, agora me fugiu o nome, mas é alguma coisa food, tipo um food pornô. É o nome assim, que é tu olhar aquela foto da comida e já desejar comer aquilo dali. Então tem uma técnica pra isso, sabe? E aí tu olha aquilo dali, tem empresas que já estão fazendo isso. E tu tá aqui às vezes sentado falando que não estou me sentindo bem para gravar uma story. Imagina. Entende a discrepância que dá isso? Porque, na verdade, o marketing digital ele não fecha nunca. Ele é 24 horas, né? De segunda a segunda. 24 horas. Empresas gigantes com setores enormes só estudando isso. Elas não fecham nunca. Não fecham nunca. Então, a gente precisa se atualizar, sabe? Existem técnicas de cores, dependendo do que tu quer despertar, né? Ali no teu seguidor cliente, né? A gente chama sempre de cliente, porque tu tem que ter essa visão do teu negócio, né? Ali é a vitrine da tua empresa.
Então, todo mundo que tá passando ali é o teu futuro cliente. O teu perfil hoje é a tua vitrine, né? Então, tu vê isso, tu já começa a ter uma percepção diferente quando tu muda essa mentalidade, sabe? Sim. E aí tu vê ali, às vezes tu quer despertar nele uma sensação de mais tranquilidade, tu tem que criar uma playlist pra isso. Usa sempre as mesmas músicas. Como é que eu vou ir lá e vou botar, eu quero trazer uma sensação de tranquilidade pro meu cliente, né? Mostrar que o ambiente da loja é tranquilo, que isso, que aquilo. Mas eu boto um rock, uma música eletrônica, porque tá na trend, entendeu? Fica totalmente fora de contexto. Pra que é aquilo dali? Quem ali que eu vou vai estar afugentar atraindo? o teu cliente. O cliente que era pra ser o teu cliente ideal não vai te comprar. Não vai te comprar enquanto tu faz aquilo dali. E tu acredita, tu como profissional, que durante a pandemia as pessoas desenvolveram muito esse lado sensorial, esse lado emotivo? Sim, é por isso que é uma carência que a gente chama, né? Então hoje, às vezes, tu vê uma pessoa na internet, não é suficiente pra ti. Tu quer tocar, tu quer estar junto com ela um momento, tu quer dividir mais coisas com ela, né? Sim. Então, não sei se tu já percebeu, o pessoal agora tá criando muito aquele negócio de comunidades, né? As comunidades. Isso, se reúnem é uma às forma vezes. de convívio. É um convívio, Então, tipo, as pessoas pagam caro para estar, às vezes, com um influente ali que... para estar alguns segundos com ele, uns minutos, ou ouvir ele falar mais de perto, sem ser pelo celular, né? Claro. Cara a cara ali. Então as pessoas pagam, por isso vão pagar muito mais a partir de agora. Esse é o caminho que está se seguindo. E aí entra aquilo que a gente estava falando antes sobre a cultural, né? Cultural. Que vem desde antigamente. Desde a Roma lá, por exemplo. Por que eles foram uma das maiores comunidades, né? Porque eles trabalhavam em conjunto com o mesmo objetivo. Porque eles são pensadores, são né? Pensadores, eles sempre refletem sobre tudo, sobre todos, né? Exatamente. E é isso que as pessoas querem hoje. Querem todo mundo se reunir para trabalhar pelo mesmo objetivo. Claro. Querem essa carência. Até eu trouxe um exemplo aqui para compartilhar com vocês, né? Agora do Rock in Rio. Que o pessoal Coldplay fez o show, foi bem comentado. Usaram uma pulseira, Exatamente, essa pulseirinha sensorial trouxe vários elementos ali dentro dessa nova realidade, se tu for observar. Ela mudava a cor conforme a batida da música, conforme a cor do a cor da luz do palco, né? Então, tipo, dava para aquelas pessoas que estavam ali um senso de proximidade, pertencimento. Parecia que elas estavam junto com a banda no palco. Que show. Entendeu? Então isso cada vez mais vai ficar mais forte. Teve um momento que eles traduziram a música Magic ali, né, pra português. Então o que isso quer dizer? Personalizaram pro público que tava ali. Pro público sentir um pouco mais. Sentir mais. Quantas pessoas que estavam ali que falavam inglês? Que sabiam a tradução da letra, né? Então eles estavam ali buscando se conectar, né? Outra coisa que eles fizeram, só para encerrar esse exemplo, cantaram parabéns lá pro integrante da banda, né? Pra fazer o quê? É proximidade, a gente é uma família. A gente canta parabéns, a gente é uma comunidade, a gente canta parabéns porque a gente é próximo, né? Claro. Porque a gente tá aqui convivendo. Então tu vê que assim, ó, vários elementos que a gente pode contextualizar e trazer pro nosso negócio. Como que a tua empresa, por exemplo, tá tendo essa conexão com o cliente? Essa proximidade. É só entregar o produto e deu? É só um post do Canva e deu? Né? A gente tem que pensar isso muito além. A gente tem que pensar como que eu posso me aproximar mais. Tá tendo aquela tendência, eu sempre indico para minhas clientes fazer aquelas box, sabe? Tipo uma caixinha de presente. Porque tu entregar esse celular assim pra ti é uma coisa. Agora colocar ele numa caixinha, né? Colocar o cheirinho da loja, escrever o nome da pessoa ali, abrir, colocar algo a mais, mesmo que não seja de tanto valor, vai gerar uma sensação que ela tá recebendo um presente. Que tu tá feliz em que ela tá comprando de ti, que tu quer que ela pertença à tua comunidade, né? Então isso daí é muito importante hoje em dia. Porque, principalmente a partir de agora, com essa nova onda de carência sensorial. E tu começa isso, como a gente tava falando, com a música que tu usa no teu Instagram. Com as cores. E eu sempre falo assim, ó, que o Instagram é o primeiro contato do cliente com a empresa. Mas ele é uma extensão do que é a loja, do que é o empreendimento, do que é tu.
sabe? Então ele não pode fugir totalmente desse contexto. Claro. Não posso colocar um rosa aqui e chegar aqui e tal coisa azul. Foge totalmente Foge da tua totalmente proposta, da né? tua proposta. Não posso no meu Instagram sempre colocar músicas tranquilas e chegar num lugar nenhuma música tem. Entende? E às vezes as pessoas não têm essa preocupação. Esse cuidado, Esse né? cuidado. Isso é sensibilidade. São detalhes. E a mulher tem muito mais isso, né? Tem. Esse lado da sensibilidade mais estimulado, assim, pra gente ter esse olhar mesmo, né? Claro. Do que a pessoa tá sentindo. Então eu até queria dizer, assim, pra quem tá ouvindo aqui com nós, pensar um pouquinho. O que o meu cliente tá sentindo quando ele vê o meu post? O que ele tá sentindo, né? E aí, o que ele tá sentindo quando ele tem contato com a empresa? Quando ele entra lá? Quando ele vê o funcionário, o colaborador, né? Quando chega pra falar com alguém. O próprio empresário, né? Tem que vestir aquela marca, tem que vestir aquela personalidade toda ali. O que ele sente, né? Não o que ele pensa, o que ele sente. Claro. O que eu desperto nele, entendeu? Então, aí começa o nosso trabalho. A partir daí, pra gente entender o que ele tá sentindo, pra depois a gente construir, então, todo o contexto, né? Todo o contexto. Não sei se tu viu aquela... Todo mundo viu, na verdade, né? Não sei se tu viu, mas todo mundo viu. Aquela tendência de brand lovers, né? Sim, Que o pessoal é apaixonado pela marca e o que o cara lança, ele já compra. Primeiro eles curtem, aí eles compartilham, eles vão de atrás, eles já consomem, né? E é essa tendência cada vez mais, entendeu? Tu construir essa comunidade, essas pessoas que são apaixonadas pelo teu produto, que vão sempre estar contigo, comprando o que tu tá oferecendo, divulgando. E isso só acontece quando tu realmente tem uma marca com personalidade. Né? Se tu não tem essa personalidade, como que vai haver essa conexão? Difícil, né? Como que tu vai colocar esses elementos que vai trazer essa conexão? Tu não sabe nem que técnica que tu vai poder usar de publicação, porque tu não conhece teu cliente. Né? E se a gente olhar de novo a história, né? Que a história nunca mente, por isso que eu gosto de buscar trazer, na história, né? E eles, desde antigamente, eles criavam o produto e as pessoas compravam. Hoje não. Hoje as pessoas se aproximam de ti, tu entende a pessoa, o que ela precisa, o que ela quer, como que é a rotina dela, e então tu desenvolve o produto. Entendeu? Mudou a ordem das coisas. E aí, isso a gente vê nessa evolução através da tecnologia, através de tudo, que nos permite ter maior essa proximidade, conhecer mais as pessoas, né? Antigamente, como que tu ia conhecer um cliente teu? Uma pesquisa de mercado? Antes funcionava muito, e hoje a pesquisa de mercado ela é realizada pelas próprias redes. É a tua rede social. É a tua rede social. E eu sempre digo assim, ó, observa como o público age em box. Muita gente que te compra, às vezes não curte tuas fotos. Às vezes não compartilha tuas coisas, mas sempre te compra. Então, por que ele te compra, né? Tem que pensar. Tem um motivo. Tem um motivo. Daí tu ir lá conversar às vezes com aquela pessoa no direct. A gente esquece que a rede social ela é relacionamento. Com certeza. Ela não é uma via de mão única, né? A pessoa vem falar contigo, vem te comprar e tu dá atenção pra ela, além do produto, tudo, né? É um relacionamento, entendeu? E aí a gente perde muito esse fio, assim, né? Com o tempo. A gente acha que tá ali só pra vender ou porque não gosta. E quando a gente se abre, assim, pra realmente, não, vou me relacionar aqui. A gente conhece pessoas boas, que nem a gente se conheceu pela rede social. Tem a Cissa também, que já esteve aqui no podcast. A gente já conversou bastante no WhatsApp ali. Mas se conhecemos pela rede social. Pessoalmente, a gente nem falou ainda. Mas tu vê, né, que tu vai desenvolvendo um relacionamento com a pessoa a partir dali. Tem muitas outras, sabe? Claro que tem coisas ruins, como em todo lugar, né? Mas, se a gente abrir assim, se abrir pra se relacionar na rede social... Tem que estar aberta a esse tipo de relacionamento. Exatamente. Tem que estar disposto a aprender tu com aquilo ali. que tu aprende muita coisa, conhece pessoas muito boas e os teus clientes cada vez mais se aproximam de ti. De repente, tu às vezes não tá vendendo porque o teu produto não tem nada a ver com os clientes que estão ali. Com certeza. Né? E aí tu ouvindo mais eles, estando ali no direct com eles, no WhatsApp. Eu gosto muito do WhatsApp para vender. É bom. Eu falo bastante técnicas para os meus clientes ali em relação de comunicação com o cliente, sabe? Script de venda e coisa, para te entender o teu cliente.
E aí, então, tu vai conseguindo desenvolver ainda mais, estreitando esse laço de proximidade. A empresa que, por exemplo, tem os clientes todos só no Instagram, não tá certo se amanhã para o Instagram. Né? Aí tu vai o Instagram não como? é teu, não é meu. Então a gente tem que ter mais de um canal de comunicação para ser trabalhado. E hoje existem tantas Claro, vou pegar coisas, aqui um né? matinho. Sim, fica à vontade. Me conta, Gabi, tu entrou para um movimento da igreja, né? Da igreja evangélica aos 11 anos de idade, super jovem, né? Sim, eu digo, né? Eu sou uma quase velha, né? Por causa que, tipo assim, ó, com 11 Não, anos... mas assim, o que eu acho interessante é que tu conseguiu agregar esse teu lado convencional ao teu lado bem modernista, né? Tu conseguiu juntar esses dois e construir a tua própria imagem. Exatamente, com a minha né? personalidade. Com a tua personalidade. E aí tu iniciou a tua caminhada na igreja evangélica através dos teus pais? Ou foi uma decisão, uma escolha tua? Foi minha. Na verdade, eu puxei meus pais também pra igreja. Tu que levou eles? Comigo. Porque, assim, eu sempre tive muita fé, né? E quando eu tive 11 anos de idade, eu conheci a igreja evangélica. E, assim, pra mim foi um amor à primeira vista, sabe? Eu adorava estar na igreja, estar com as pessoas da igreja, fazendo as coisas da igreja, me encontrei, E assim como meus pais sempre me criaram de maneira muito tradicional, pra mim ali era o meu lugar, tava super tranquilo. Não precisava abrir mão de nada, né? Já tava no caminho. Já tava doutrinada pra Claro. E eu gostava tanto, acho que é importante falar também. A minha mãe trabalhou até, né, contigo na parte da assistência social, tudo. Então, desde pequena eu já via muito da realidade como é, sabe? Tipo assim, ó, da pobreza, da necessidade, das pessoas que não têm família. E a importância da assistência social nesses momentos, né? Então, eu sempre tive muito essa visão, sabe? Tipo, eu sempre soube, eu tenho minha família, tenho comida, sou uma pessoa boa, de bem, assim, tô numa condição boa de vida. Posso ajudar. Posso ajudar. Contribuir. Então, na igreja, eu fazia muito movimento social. Movimento assim, daí nos bairros, falta luz aqui. Daí tem que ir lá falar com, sei lá, quem. Com o secretário, pra avisar que não tinha luz. Eu, na minha inocência de 12, 13 anos, né, achava que ia resolver o mundo. Mas a gente tentava, né? E aí, assim, eu comecei indo na igreja. O pai e a mãe, às vezes, eles me apoiavam, eu e tudo, né? Mas às vezes se irritava até, né? Porque às vezes era domingo, 6 horas da manhã, eu tinha que estar na igreja, eu ia na igreja. Muitas vezes, eu era nova, imagina, né? Na nossa época ali, com 11 anos, com 11, 12 brincava de boneca, né? E hoje em dia não, né? Tu assumiu essa responsabilidade. Assumiu o comprometimento. Aí sábado, por exemplo, era o dia de limpar a igreja. E aí eu dizia assim, a minha irmã era pequena, né? 5 anos de diferença. Eu dizia, mana, fica brincando de boneca comigo. Eu dizia, mana, não pode, a mana tem que trabalhar na igreja. Com 12 anos. E aí eu ia. Sempre fiz assim, sabe? Foi muito regrado. Tanto que daí com 13 anos eu já comecei a estudar teologia. Depois eu até dei um curso de teologia na igreja, quando estava um pouco mais velha, né? Participava de trabalhos voluntários nas escolas, assim, fazia trabalho com as crianças. Uma doutrina mesmo. Ia no hospital, fazia as coisas, tudo. E aí sempre tava ali, tava ajudando na igreja e tal. Então isso pra mim era muito bom, assim. E aí quando eu cheguei na juventude, daí eu conheci meu marido na igreja também. O Marcos conheceu lá. Ele também sempre foi que nem eu, desde novo, 14 anos acho que ele começou na igreja. E aí eu já era veterana, né? Já tava a tempo lá. Já tava a tempo. Ele era novato. Aí a gente primeiro foi amigo, depois que a gente começou a namorar. Que idade vocês tinham quando vocês começaram a namorar? Eu tinha 16, ele tinha 17. Mas a gente já era amigo desde os 14, então a gente ficou 2 anos. Já se conheciam bastante. Sim, a gente fazia as coisas juntos, voluntariados. Eu gosto, sabe, dessa época. Pra mim foi muito bom. Depois a gente serviu assim na igreja até os 20 e poucos anos, acho que uns 20, 21, Vocês casaram, então tu tinha 18. Eu tinha 18. E ele tinha 19. Sim, E até os 21, 22 a gente serviu a igreja, né? Maior parte da nossa vida, porque a gente sabe que exige tempo, né? E nem, por exemplo, no ensino médio, daí eu disse, não, agora eu vou começar a trabalhar, porque a liberdade sempre foi um valor muito forte pra mim, a independência.
E eu dizia sempre assim, que com 18 anos eu ia morar sozinha. Eu não queria saber. Antes mesmo de eu namorar com o Marcos, eu conheci ele, né? Eu dizia que com 18 anos eu tinha que estar morando sozinha, onde já se viu, não poder me sustentar com 18 anos. Mas outros uma coisa, né? Sim, o teu pai e a tua mãe ficavam apavorados com a tua maturidade, eles né? Queriam tão que eu precoce. só estudasse. E aí eu me inscrevi até no Menor Aprendiz, com 15 anos. E aí eu me inscrevi escondido deles, porque eles queriam que eu só estudasse. Eu dizia, mas não tem condição de eu só estudar. Como é que eu vou viver, ter minhas coisas? Como é que eu vou morar sozinha, né? E aí eu me inscrevi e passei. Daí tive que ir lá falar pra eles, né? Que tinha Pedi pra deixarem assinar o papel, porque era de menor, como chamavam. E aí eu disse, vamos ter que assinar pra mim, né? Daí a gente dá aquelas coisas de filho, assim, assina pra mim. Aí já me ralharam, mas eles deixaram eu ir, né? Deixaram de trabalhar. Deixaram. Teu primeiro emprego foi com que idade? Foi com 15 mesmo. Com 15 anos tem lá na minha carteirinha. Tu passou por vários lugares, né? De trabalho. Tu trabalhou em comércio, tu trabalhou no Comex, né? Comércio exterior. Trabalhou aqui em São Borja, além desses lugares, aonde mais? Olha, eu comecei... Tu representou uma marca de cosméticos também, né? Sim, uma função, meu Deus. Tem um monte de coisa de trabalho, porque assim, ó, hoje em dia eu entendo o quanto isso foi importante pra mim, né? Quanto isso agregou pra Exatamente, tua vida. em questão da experiência e em questão de tu saber o que tu gosta e o que tu não gosta. De tu se autoconhecer. Como é que tu vai dizer, até esses dias a gente teve uma palestra ali no Cindy Lojas, que eu tive a oportunidade de fazer, né, pro jovem aprendiz. Sim. E aí eu falei pra eles que há 15 anos atrás, né, porque eu já tô velha, era eu que tava ali sentada, né, ouvindo, e agora eu tava tendo a oportunidade de estar falando. De conversar e justamente eu falei sobre isso, né, da gente se experimentar, que não existe só um caminho. Meu caminho é eu fazer aqui o Menor Aprendiz e ficar aqui até o final da minha vida. Não, gente. São experiências eu que vão te agregar. Eu tenho colegas do Menor Aprendiz que ainda trabalham no mesmo lugar. No mesmo lugar. Há 15 anos já. E assim, eu fico chocada porque eu não consigo. Eu não consigo, tipo assim, ó. Mudança eu já fiz 18 vezes. Eu já levantei 18 vezes. Então, assim, ó, eu não consigo ficar muito tempo na monotonia. Sempre tem que estar alguma coisa acontecendo. Se não tá acontecendo, eu invento alguma coisa pra acontecer. Pra mudar, pra transformar. Seja mudar de casa, seja mudar de coisas, se agregar. Vou abrir um outro negócio. Totalmente diferente do que eu tô fazendo. Pra mim ver como que vai ser, entendeu? E eu agora, no marketing, tô me realizando. Porque cada projeto é único, né? Então, tipo, é como se eu abrisse uma loja ali junto com a pessoa. Já tive loja de roupa de criança, ótica, já tive tudo. Pra causa que daí cada vez tu se envolve muito. Eu sou muito assim de me envolver, de me emocionar. A gente chora, é uma coisa terrível. Daí eu digo, meu Deus, era pra eu estar apresentando isso aqui, não chorando contigo. E a gente chora, se abraça, porque a gente se envolve muito. Então, pra mim, tá sendo ótimo. Cada projeto eu entro naquela história, vivo com a pessoa, a gente constrói tudo. E aí pra mim é uma mudança, né? Muito grande já, entendeu? E aí isso daí tem muito a ver contigo, com o teu perfil. Por isso que eu tô me encontrando. E aí então eu comecei no Menor Aprendiz, trabalhei no hotel, no Binotel. Fui a primeira da turma a conseguir a vaga, né? Me achar um pouco... Mas como eu sempre fui muito faladora, né? Então eu sempre... Muito comunicativa, né? Eu sempre gostava de falar, desde a escola. Gostava de falar, apresentar o trabalho do grupo, eu que apresentava, sempre essa coisa assim, né? Tipo, até por causa da igreja. Tem um espírito de liderança, né? Eu tenho, bem forte. E eu trabalho muito isso em mim. Por essa questão das energias masculinas, femininas, sabe? Sim. Então, por eu ter muito forte essa coisa da independência... muitas vezes eu era até demais. Tinha problema, assim, em receber alguma coisa, sabe? Uma ajuda que fosse. Meu Deus, eu não aceitava de forma nenhuma. Tanto que quando a gente foi embora pra Itajaí, eu e meu marido, né? A gente disse, não, agora é nós. E fim, sabe? Então, nisso daí teve vezes que a gente passou quase fome, sabe? Não passamos por não fome porque... pedir a gente ajuda. tinha dinheiro pra comprar um pastel pra dividir. Mas a gente passou semanas comendo um pastel ao meio, sabe? Imagina. E aí, eu não me arrependo disso. Pode ser lá. Mas foi um amadurecimento muito grande, sabe? Claro.
Mas hoje, claro, hoje eu procuro me deixar mais vulnerável, entendeu? Pra me aceitar mais ajuda Mais das flexível. pessoas, né? Principalmente da minha família. Sim, né? porque eu fico contato, pensando assim pro teu pai, né? É. Porque o pai é o sinônimo da força. A mãe é o sinônimo do amor. Pro teu pai te ver com toda essa força, né? E muitas vezes bloqueando a força dele, né? De não querer que ele estivesse ali, né? Te dando apoio, te dando, né? Não, muitas vezes. Eu chorei sozinha, muitas vezes, por não querer compartilhar com ninguém. Entendeu? Então eu sempre tive esse lado muito forte. Meu marido sempre dizia que parecia que eu tinha uma armadura, assim, em volta. Não chorava, não fazia nada, assim, né? Então hoje ter esse lado mais emocional, de me abrir com as pessoas, de me envolver no projeto, de aceitar ajuda, de compartilhar, às vezes, uma dificuldade que eu tô tendo, é uma evolução, assim. Que veio também através dessa parte de tu entender que isso é necessário, principalmente pra gente mulher, né? Com certeza. Tu se colocar nessa posição, às vezes, de proteção, de receber ajuda, de ser cuidada, né? Mas isso só agora, quase com 30, né? Tô aprendendo. Primeiro penei bastante, porque isso vira uma carga, né? Claro. Então, tipo, no meu trabalho, assim, eu sempre fui muito essa parte de líder. E aí, quando eu fui mãe, eu tava até competindo um cargo de supervisão com meu colega. E tava meio assim, a gente tava num negócio, não era uma competição, mas tipo, o meu chefe tava analisando, né? Uma diversidade mesmo ali. E cara, era só eu de guria com mais 4 guris. Então, tipo, ai guria, eu era muito masculina, sabe? Claro. Eu lia sobre futebol, sobre política, pra mim tá sempre à frente deles. dos assuntos. Quando meu chefe vinha, que ele não era da cidade lá, eu sabia mais do que eles dos assuntos de homem, assim, sabe? E aí, tipo, eu não me importava, né? E aí era assim, eu sempre fui muito assim, tinha que saber, e não sei. E uma coisa que eu não gosto até hoje, assim, é a pessoa diz assim, isso é muito complicado. Eu digo, mas é muito complicado pra quem? Já me muda o tom de voz. Eu digo, mas como assim é muito complicado? Muito complicado pra quem? Daí já ia lá e já dizia, mas ninguém fez. Mas por quê? Daí já entra aquele lado, né? Não Vamos foi buscar, entender, não estudar, foi, né? Que nem uma vez a gente fez um processo do comércio exterior sobre drawback, né? E aí o pessoal, ninguém tinha feito. Drawback só a fulana que sabe fazer, porque é muito complicado. Isso numa outra empresa que eu trabalhava. E eu disse, tá, mas por que é muito complicado? Porque ninguém sabe fazer, não sei o quê. Tá, mas me dá isso daqui, vamos fazer então. E eu vou aprender. Vou aprender. E aí, tu sabe, né? Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque já faz anos que eu saí do Comex. Mas naquela época, não tinha nada na internet. Pra te pesquisar alguma coisa, tu tem que ir direto lá, na lei, ou na receita, ou, né? Os livros, né? Na época tinha legislação, né? Sim, e daí tu ia atrás. Então eu liguei na Receita, perguntei se sabiam me informar, onde que eu tinha que estudar, e aí fiz até um cursinho de drawback com a Receita mesmo. E nisso daí eu fiz tudo e a gente deu início a um cliente que só trabalhava com drawback. Imagina. Então, tipo, depois disso, eu acho que teve uns 8, 10 processos só naqueles 2, 3 meses seguintes ali. Imagina. E quando eu saí da empresa, ainda criei um manual de drawback para que os próximos que fossem fazer não precisassem ter todo esse caminho, né? Então, tipo, essa parte eu sempre tive bem, assim, de estruturado. Mais uma vez, volta o teu espírito de liderança, né? Para o teu trabalho. Sim. Então eu comecei, né, voltando pros trabalhos, que a gente vai lembrando a história, né? Sim. Mas eu comecei no Binotel, depois eu fui trabalhar na prefeitura, na assistência também. Trabalhava CREAS, que é o pessoal até de assistência da mulher. Sim. E ali, às vezes, eu fazia visita com assistente social, coisas. Então, ainda firmou mais ainda aquelas coisas que eu já entendia sobre a vida, como ela é. E que tu praticava muito na igreja também. Sim. Trabalhei ali, depois eu trabalhei na Ponte um tempo. E antes de eu ir embora pra Itajaí, eu trabalhei na Cacau Show com a Rafa até. Que joia. A Rafa foi minha chefe. E aí eu sempre busquei essa coisa de ser de proatividade mesmo, né? Nessa fase da minha vida ali, todas essas pessoas que foram minha chefe, são tudo hoje ou minha cliente ou minha amiga ali no Instagram, que a gente conversa e coisa. Por isso que eu sempre digo, tu fazer sempre o teu melhor, né?
vai deixar a tua marca Tu é ali. pequeno, às vezes tu se diz assim pela tua idade, eu sou muito nova, não sei o quê, vou fazer cagada, né? Porque eu sou muito nova. Mas não, tu pode ser melhor, tu pode se esforçar. Mas o espírito de liderança, ele te permite muito esse sentimento de te apropriar, de saber o que realmente tá fazendo. Se tu não sabe, tu vai buscar esse conhecimento, né? Claro. É o que a gente conversa aqui, e aí tu tem um filho homem, tu tem teu marido, tem teu pai, né? Sim. E eles devem ainda até hoje estar aprendendo a conviver contigo com toda essa tua força, com todo esse teu espírito de liderança e pioneirismo mesmo, né? Porque com certeza a tua mãe não tem todo esse perfil que tu tem. Tu juntou um pouco do pai, um pouco da mãe, eles devem te olhar e dizer, bom, eu tenho que aprender a viver com a Gabi, né? Porque a Gabi tem esse assim, sentimento de liderança. Conviver mesmo no dia a dia é difícil. Mas tu comentou comigo eu busco sempre estar me policiando, me controlando, né? Mas é difícil mesmo. A tua família, pelo que tu comentou comigo, são bem diferentes, né? Teu pai tem um ponto de vista, tua mãe tem outro, tua irmã é bem diferente de ti, tu já é bem diferente da tua irmã. E eu achei muito interessante tu comentar que eles não brigam frente a isso, né? Não, vocês se respeitam, se flexibilizam e buscam estar sempre em convivência. Sim. Assim, a minha família, que ainda falando pra Aline, e a gente parece que eu vim errado, né? Mas eles são uma coisa assim, eles são estabilidade, eu sou o risco. Entendeu? Eles são tipo assim, a calma, a tranquilidade. Eu sou a mais doida, assim, da mais família. agitada. Mais agitada, eles são mais modernos hoje, porque meu pai e minha mãe se transformaram muito, assim, em relação da época que eu comentei que eu era com uma educação mais rígida, né? Hoje eles são super modernos. Eu digo pra minha mãe assim, mas tá mais jovem do que eu. Nessa semana ela fez uma tatuagem no braço, assim, tapou o braço de tatuagem, que né? Joia. E é legal pra eles, né, mudarem essa evolução. Mas em compensação ficou eu lá, tradicional, conservadora, Conservadora, entendeu? mas bem moderna também. Tem esse lado moderno mais pra questão do trabalho, mas pra minha vida eu sou mais tradicional. E aí a gente tem essa diferença bem grande, né? Sim. Então minha irmã é do preto, sou das cores, entende? Então tu vê que dá bastante contraste, assim, Mas existe no nosso respeito. Sim, todo sábado o dia é na casa da avó, né? À tarde na casa da avó. Daí minha mãe faz um bolinho, a gente leva lá, minha irmã tem uma filha, eu tenho meu filho, então a gente vai lá, passa um tempinho junto, né? Que legal. Até porque eu morei quase 10 anos em Itajaí. Claro, então eu não tive muito, né? não tive muito relacionamento com eles durante esse tempo lá. Era mais nas férias, ou que eles iam, ou que eu vinha, né? Mas então eu tô aproveitando essa época pra gente se aproximar mais. Claro. Mas é mais pra dar risada, né? Porque se a gente vai conversar muito a fundo, né? Não, já dá problema. Já dá problema. Me conta mas em que ano que tu e o Marcos foram pra Itajaí? A gente foi em Itajaí, era o começo de 2013. Imagina só, vocês ficaram um bom tempo lá. Porque vocês retornaram pra São Borja durante a pandemia. Sim, Foi assim, quando começou a pandemia, daí a gente veio pra cá, pra São Borja, principalmente por causa do meu filho, né? Sim. Que ele tinha probleminha de pulmão, bronquiolite, ele era muito pequeno, não tinha nem 2 anos ainda. Nossa. E aí a gente tinha esse medo de dar nele alguma coisa, como era muito no princípio, ninguém sabia nada, né? Sim. E aqui em São Borja tava bem tranquilo, não tinha tido nenhum caso. Não tinha iniciado ainda os picos altos, depois né? que a gente chegou aqui, ainda acho que demorou uns 4, 5 meses pra ter o primeiro caso. Então, foi bom vir pra cá, mas foi bem difícil, né? Porque nós tínhamos começado a empreender não fazia nem 1 ano. Nossa. Então nós não tínhamos uma estrutura, uma estabilidade. Base e foi assim, eu decidi na quinta-feira que nós ia voltar. E daí no final de semana a gente vendeu tudo, absolutamente tudo que a gente tinha dentro de casa. E na segunda-feira nós estávamos voltando. Foi super rápido a decisão assim, a tomada de decisão. E aquilo que a gente vendeu era o único dinheiro que a gente tinha pra voltar, entendeu? Então foi muito dificultoso. E aí, pra mim, assim, que tem esse negócio da independência e da liberdade, voltar depois de tanto tempo morar na casa dos pais. Foi um desafio. Foi um desafio muito grande, né? Pra mim, assim, pro meu marido também, né? Mas eu digo pra mim por essa questão, assim, de
de independência. Sim. E aí, nisso aí, claro, a gente aprende muita coisa. E amadurece muito. Vocês voltaram outro casal quando voltaram. Já bem maduros, adultos, claro, realmente, aí pais, né? Sim. Sim, porque desde que a gente casou, como eu falei, nós nunca tínhamos nem morado com o pai, com mãe, com sogra, nem dependido deles pra nada, nem nunca tido uma assistência, digamos assim, deles. Porque a gente sempre se virou. E naquele momento, realmente, a gente não sabia o que fazer. E vocês precisaram dessa assistência. E nós precisamos voltar aqui pra casa deles, até porque eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Nós tínhamos aberto a empresa, mas a empresa de higienização, né, em Itajaí. Pessoal, a Gabi e o marido dela são donos da Pitanga Cleaning, né? Que é uma empresa de higienização de estofados, de carpetes, né? Isso mesmo. Higienização e impermeabilização também. Olha que legal. E vocês acertaram muito nesse ramo, porque aí foi no momento que as pessoas viviam muito dentro das suas casas, claro, né? Mas então, quando chegou a pandemia foi muito ruim, né? Não só pra nós, pra todos. Porque, por exemplo, assim, ó, em uma semana de serviço em Itajaí, a gente teve todos os serviços cancelados. Tu não podia entrar na casa das pessoas para fazer serviço, não podia nem sair de casa. Passava o carro de som na rua dizendo assim, fique em casa, senão a polícia vai multar, não sei o quê. Passava na frente do apartamento que a gente morava, sabe? E a gente lá dentro de casa. E aí não sabia o que fazer, entendeu? Então, nesse momento, como... Nós tínhamos até uma sociedade com outro casal amigo nosso, que a gente tinha encerrado uns 2 meses atrás, tipo em dezembro, que era de coisas de acessibilidade e tal. E aí, neles também acabaram sendo muito prejudicados, né, com essa questão, porque daí quem que ia pagar a acessibilidade, né, naquela época. Então, a nossa única fonte de renda ficou exclusivamente da Pitanga e a gente teve que fechar naquele momento. Então, o que nós ia fazer? A gente voltou pra cá pra pensar o que nós ia fazer. O que vocês iam fazer? A única coisa que a gente não vendeu foi as máquinas de fazer o serviço e os produtos. Isso aí é o que a gente trouxe no carro. Mas tu viu que essas decisões de vocês sempre dependeram de uma saúde emocional muito boa, né? Sim, hoje em dia... E assim, o casal se apoiando muito. Não é fácil, por isso que eu digo assim, ó, quem quer empreender... Precisa ter um fortalecimento emocional. Com certeza. Precisa ter muito, assim. Porque não é fácil as decisões que tu tem pra tomar no dia a dia. Seja ela simples, seja ela mais elaborada. Define o destino de muita gente, principalmente depois que tu tem um funcionário. Então, quando a gente resolveu voltar pra cá, que era só nós e tal, a gente disse, vamos abrir a Pitanga aqui também. Isso não fazia nem um mês que a gente tava tendo... Que a gente tava aqui na Mãe de volta, né? Sim, que vocês tinham retornado a São Borja. E aí a gente começou a anunciar. No primeiro mês a gente já tinha um faturamento semelhante ao de Itajaí, aqui em São Borja. E as pessoas, elas menosprezam muito a cidade, né? Sim. Inclusive, assim, a gente nunca foi de falar mal de São Borja, porque tem gente que vai embora e fica falando mal de São Borja, né? Tem muito São Borjense de Itajaí que tá... Não fale mal de São Borja, né? Mas só que, tipo, a gente nunca foi de falar mal, mas também nunca morri de amores, né? Tipo assim, meu sonho é voltar pra São Borja. Isso não. Mas nunca falei mal também. Mas em relação, assim, ó, tu não imagina o poder que tem o mercado de São Borja. Tem muita força. Tem força. O problema é que às vezes as pessoas não sabem explorar isso da maneira correta. Sabe? Acham que vai abrir uma loja ali, vai botar tudo que coisa dentro e vai vender, sabe? Mas não é assim. Tem que ter estratégia. Tem que ter tudo aquilo que a gente tava conversando antes. Estratégia, com certeza. Então a gente começou a Pitanga, começou no mesmo padrão que a gente tinha lá. E aí a gente começou a divulgar e tal, né? Eu já tinha consciência de como é que fazia por causa do marketing. Foi muito assim, ó, posso dizer que aqui em São Borja não tinha ainda essa coisa de blogueira, sabe? Era muito pouco, sabe? Pouco. O pessoal tava começando a entender o que era isso. Instagram, tu ia fazer uma campanha. O Instagram, tu ia fazer uma campanha no Instagram, dava 7.000 pessoas. Tu colocava ali que tinha conta pra receber o anúncio. Sabe? Então as pessoas nem tinham Instagram. As pessoas nem tinham Instagram nessa época. Isso foi lá em 2020. Ali no início da pandemia. 2020? Imagina o que foi, né? E aí o que eu falo, assim, a pandemia, ela foi um momento delicado, difícil para todos nós.
mas o quanto de avanço aconteceu nesses 2 anos. Né? E aí o que tu falou na resiliência, né? Tu aceitar a situação que foi posta ali e esperar que vem coisa boa. Sim. Vem momentos difíceis, vem situações delicadas, mas vem muita coisa boa. E o que eu ia te falar, assim, ó, pra resumir o assunto, né? A gente começou, e desde que a gente começou, a gente não parou mais até hoje. Imagina. Entende? 3 meses depois que a gente já tinha começado, claro que no mês seguinte a gente ia alugar uma casa, né? Porque eu ia ficar morando com a mãe, né? Porque, claro. né, isso aí... Isso era de vocês, né? Tem essa coisa, não. Sabe? Não sei. Mas tem. E aí, né, a gente trabalha. Mas no mês seguinte já foi maior o faturamento que no outro mês. Então a gente já alugou uma casa, mas já com o pensamento, vamos começar a fazer também tapete, coisa. Então eu já comecei a comprar essa parte dessa estrutura de tapete também, que aqui tinha bastante demanda. E aí a gente já em 3 meses conversou com um casal amigo nosso também, que eles estavam em Itajaí. E aí eles estavam sem trabalho. E a gente colocou eles pra trabalhar com nós na Pitanga. Lá em Itajaí, pra não ficar fechado, porque já tinha aberto, coisa, né? Tinha passado 3 meses. Sim. E a gente sempre com demanda. Até hoje o pessoal da Itajaí ainda me pede o serviço. Porque hoje, nesse momento, a gente encerrou lá. Vocês encerraram lá. Ficou só aqui em São Borja, como eu comecei essa parte do marketing, né? Claro, sim. E aí, o casal trabalhou com nós 1 ano e pouco lá em Itajaí. E aí, isso tudo em 3 meses. Então Nossa, a gente colocou o foi casal tudo muito lá, rápido, alugamos casa, colocamos o casal lá, contratamos um rapaz para trabalhar com a gente aqui. Iniciamos o processo de tapete e tudo. E aí deu isso super tudo. Certo, tudo. Faturando aqui, faturando lá. Que legal. Sabe? Só que com isso tudo a pessoa acha lindo, né? A gente contando assim. Mas vai lá no dia, né? Que tu tem que decidir. Vou contratar uma pessoa. Vou ter que ensinar do zero o processo. Colocar na casa do meu cliente, né? Não é um serviço, por exemplo, o cliente vai lá na... Não, a contratação depende muito da confiança. Exatamente. Né? Quem tu vai contratar também, até porque vai... Treinar, porque a gente já tinha, sempre teve, desde que abriu a Pitanga, toda essa estrutura sensorial e tal. Tanto que a gente faz aromaterapia durante a realização do serviço, porque às vezes o estofado ele larga o cheiro ruim, porque sobe a sujeira e coisa. Sim. Então, para deixar agradável o ambiente para a pessoa... A gente põe o olhinho de pitanga ali, entende? Dá um cheirinho. A gente fez uma campanha. E da onde que surgiu esse nome Pitanga Cleaning? Então, né, das minhas criações. Das criações. Porque eu queria assim, ó. Eu pensei, a gente tá criando uma empresa que ela é original, né? Claro. Brasileira. Então, a pitanga ela é uma fruta brasileira. Sim. E o que eu achei muito semelhante foi as propriedades, assim... os benefícios que tinha a higienização com os benefícios que tinha a fruta pitanga, tu consumia assim com frequência, em questão antioxidante, um monte de coisa assim. E aí eu pensei, que legal, né? Se a pessoa consumir sempre a pitanga, ela pode ter menos alergia, ela pode diminuir a chance de ter câncer, tudo. E se a pessoa manter os estofados sempre higienizados, também. Quantas doenças evita, Evita essas doenças de ácaro, de sinusite, rinite, tudo isso aí evita tu higienizando teu sofá de 6 em 6 meses. Que interessante. Então eu pensei que tinha muita coisa em comum, sabe? E aí eu disse, esse nome é diferente, é vermelho. E vai pegar. Vai pegar. Se Deus quiser. E assim foi. E assim a gente já imprimiu coisa arada gráfica. E foi assim... E pega mesmo, o pessoal gostou assim bastante. E tudo gira em volta do marketing, né? Eu tava vendo nas tuas redes também, o Marcos também trabalha contigo nessa parte do digital também. Sim, ele tá começando agora. Na verdade, a gente tem novidades, né? Chegando. Como é que é o nome da empresa de vocês? Já tem um nome ou vocês estão criando a gente ainda? vai lançar nessa semana, né? Legal. Primeira novidade, a nossa agência de marketing. Que show, porque até então eu tava trabalhando só com estratégias digitais. Ou seja, tu me contrata, a gente faz toda essa análise que eu comentei aqui do teu negócio e eu desenho pra ti uma estratégia do passo a passo do que tu tem que fazer. Desde do mood board, ali, de como que vai ser a tua empresa, a tua marca e tal. Até quando que tu tem que postar, a hora que tu tem que postar, o que tu tem que postar. Então a gente faz calendário editorial, faz linha editorial, faz tudo isso dentro da estratégia.
identificação dos arquétipos, toda essa parte que a gente já conversou aqui também. A própria criação da marca também, a criação o próprio da logo marca, também vocês criam? Sim, Então eu fazia tudo isso dentro da estratégia digital. E aí eu ensino meu cliente, né, a tu mesmo fazer, pra te não ficar, tipo, dependente de mim. E muitas vezes a pessoa, ela não tem, né, quem é empreendedor, assim, pequeno empreendedor, não tem condição de estar pagando por mês uma agência. Sim. Então eu te ensino como que tu mexe no Canva, como que tu mexe no Caput, no InShot, que são aplicativos de edição de vídeo. Te ensino como que tu faz para programar as publicações gratuitamente no estúdio de criação do Facebook. Faço para ti o Google Meu Negócio, como que tu alimenta aquilo ali depois. Tudo isso eu faço dentro da estratégia para o cliente. Então era esse o que eu tava trabalhando, né? E aí, só que o que aconteceu? Eu senti necessidade, que muitos clientes estavam me pedindo, de ter um pós, entende? Por exemplo, tu faz estratégia, mas às vezes depende do colaborador para executar. Então não sai como que a gente desenhou. E aí, com isso, a gente vai começar a oferecer agora na agência o pacote completo. O acelerador do seu negócio, né? Vai ser o pacote Roma. Porque o nome da nossa empresa é Quem Posta Vai a Roma. Que show. E aí vocês vão entender nessa semana, né? Tô se passando. Vão entender por que desse nome. Mas tem a ver com tudo isso que a gente tava falando sobre história, sobre conectividade, sobre marcas atemporais mesmo, né? Criar marcas que são para durar por anos. Eu não quero atender na minha empresa marcas que são tipo assim, eu quero só para ter um passatempo. Sim. Eu quero marcas que realmente querem ser construídas. Exatamente. Então é para essas pessoas que a gente vai trabalhar. E aí vai ter esse pacote onde vai ser feito a estratégia digital, o social media, que é o gerenciamento das redes sociais, né? Onde a gente vai criar a publicação, vai postar, vai fazer a legenda, a hashtag, tudo certinho, pra você não vai se preocupar com nada. Sim. E mais a parte do tráfego pago, que daí é o meu marido que vai fazer. E aí tô treinando 2 meninas também para fazer o social media. E vou fazer também, inicialmente, ali, até que esteja 100% do meu jeito. Vai estar acompanhando. Por causa que, né, a pessoa gosta de mandar, né? Então, tem que estar 100% aprovado ali, né? Show. E aí eu já tenho uma parceria também muito legal. Esse aí vai ser o pacote acelerador, que vai ter tudo que tu precisa pra tua empresa estar no digital e crescer. E crescer no digital. Exatamente. Mas a gente, além disso, eu tenho parceria com designer que faz logo, cartão de visita, tudo que coisa. Essa parte de gráfica e papelaria, né? Claro. Tem também a Camila, nossa fotógrafa. Nossa fotógrafa de produtos e pessoas também, né? Sim. Mas a Camila, eu gostei muito de trabalhar com ela porque... Foi ela que fez tuas fotos agora, inclusive, né? foi ela. A gente já fez outros 2 trabalhos juntos também, até da Sinai. Que assim, é muito diferente tu tirar uma foto totalmente dentro do contexto arquétipo da marca, dentro da atmosfera, entende? Em vez de tu ir lá botar um colar aqui em cima e tirar uma foto desse colar, tu trazer ali elementos para que aquela foto fique dentro de um contexto, colocar ele dentro de uma pessoa, sabe? Então tu vê que fica totalmente diferente. Tudo é muito humanizado hoje, apesar de ser tudo muito tecnológico, tem muito a ligação com a humanização, né? Então hoje, agora com a nossa agência, a pessoa vai ter a possibilidade também de contratar só esse serviço. Então tem uma equipe multidisciplinar, vários profissionais ali que vão estar criando. Hoje tem social media, gestor de tráfego, estrategista digital, que sou eu, né? E fotógrafo e designer gráfico. Tem na nossa equipe pra gente poder atender, né? 100% o nosso cliente hoje, do começo ao fim. Então tá, pessoal, ó, quem posta vai a Roma, vamos ver quem vai a Roma, né, Gabi? Essa semana vocês vão conhecer bem como é que vai funcionar. E vai ser muito poucas vagas, né? Porque como a gente tá estruturando a empresa, eu tenho um número limitadíssimo de pessoas que a gente vai atender. Que legal. Enquanto essas pessoas não estiverem, tipo, rodando 100% tudo, eu não vou pegar mais. Então vai ser somente essas pessoas que a gente vai começar. Que show! E aí essa é a nossa ideia a partir de agora. Meu marido também se apaixonou por essa parte do marketing, né? Até porque ele viu que deu certo pra Pitanga, né? E aí eu disse pra ele, eu não gosto muito da parte de gestão de tráfego, né? Deus que me perdoe, não vão me julgar. Mas só que a gente não tem que gostar tudo do marketing, né? E aí ele gosta.
eu não tenho paciência com o Facebook, eu morro, né, de estresse. Que coisa, essa porcaria tá me bloqueando aqui. Ele é muito tranquilo, meu marido é muito tranquilo. É uma paz. É uma paz. Então ele vai lá, ele refaz 10 vezes se precisar o anúncio. Então não tem problema pra ele. Pra ele tá tranquilo. Tá tudo bem, faz parte do processo ter que... E me conta aqui, dessa misturinha tua e do Marcos, nasceu o Luca, né? Nasceu o Luquinha. E aí o Luca, ele cresceu nesse meio do empreendedorismo de vocês, nessa parte toda inovadora do marketing. O Luca, ele é o nosso grande incentivador, né? Pra tudo que a gente faz. Então, como eu trabalhava no Comex já, desde que eu tinha ido pra Itajaí, em 2013, eu trabalhei no Comex até 2018. Tu ainda ficou 5 anos lá em Itajaí trabalhando com o Comex. No Comex, E aí eu só, até 2019 que eu saí do Comex. Porque daí o Lucas já tinha 1 ano. E aí o que aconteceu? Quando eu tive ele, começou os meus conflitos, né? Aquilo que a gente tava falando. Então eu não queria mais ser aquela pessoa que vai lá e resolve tudo e que não quer ajuda de ninguém. Eu só queria ter tempo pra cuidar do meu filho, sabe? Começam os embates íntimos, não né? podia ter esse tempo, né? Porque eu tive, por exemplo, eu trabalhei até na minha licença maternidade, trabalhava home office, mas eu levei todo o meu escritório lá pra casa. Então eu tava lá dando mamar, trabalhando e... Aí, tipo, tem gente que às vezes julga, né? Ah, mas pra que fez isso? Mas foi necessário naquela época. E eu queria também. Me sentia bem naquela época fazendo isso. Mas, posteriormente, depois tu começa a ter uma percepção que o teu filho vai crescendo, né? No meu caso, ele começou a ter muito problema de saúde. Que daí, com 8 meses, ele já foi pra escolinha. E esse tempo até hoje eu agradeço o Marcos, porque o Marcos saiu do serviço dele para cuidar dele por 5 meses, pra até ele ter 8 meses, ser maiorzinho pra ir pra escolinha. Então o Marcos ia lá no meu serviço, levar ele pra mim dar mamar, sabe? Então ele fez toda a introdução alimentar do Luca. Que baita parceria, Sim, o Marcos é o parceiro da vida, assim. Sou apaixonada. Apaixonada, né? E aí a gente sempre foi só nós dois pra tudo. Então a gente sempre se apoiou muito, né? Claro. Então essa parte toda do Luca bebê, é ele que fez, sabe? Que joia. E aí, mas aí a mulher, né, tem esse lado feminino de do querer cuidar do filho, proteger, né? Ainda mais quando tu vê que a cria ali tá tendo problema. Que aí começam os problemas respiratórios, exatamente, né? De estar em contato com as crianças na escolinha. Que é normal também, né? É normal ter isso. Faz parte da construção da imunidade dele. Só que chegou um momento, por exemplo, que ele parou de engatinhar por causa desses problemas de saúde, tomava muito antibiótico, né? Olha. Então a gente teve que fazer tratamento com bombinha com ele, com pneumologista, com pediatra. E a pneumologista e o pediatra disseram, ele não pode mais ir na escolinha. Né? Então a gente chegou num ponto assim que eu não poderia mais trabalhar, porque o Marcos recém tinha voltado pro mercado e não queria mais ficar em casa, né? Ele queria ficar na rua, trabalhar, se desenvolver. É o que a gente fala aqui em casa, o marido ele vai à caça, né? Enquanto a mulher cuida da cria, cuida da casa, cuida do patrimônio. Mas pra mim isso foi muito difícil de aceitar. E isso pra nós isso é algo muito conflitante, porque a gente quer ser mulher, né? Mas a gente também quer ser esposa, a gente também quer ser mãe, a gente também quer trabalhar fora, quer ter o nosso dinheiro, quer conquistar o nosso espaço tanto lá fora quanto aqui dentro. Sim. Né? Isso é conflitante pra nossa geração, é o que eu falo aqui em casa. Nossa geração nós não somos uma geração que vai ficar em casa, que vai ficar em paz estando em casa. Sim. Né? A gente precisa sair, construir uma carreira, construir uma profissão. Sem e contribuir se encontrar, com nada, tu não consegue. Com nada, né? É uma geração de mulheres diferenciada das nossas vós, as nossas mães, elas iniciaram esse processo de trabalhar fora. Né? E a gente vem com isso muito forte. Eu quero cuidar do meu filho, eu quero estar em casa, mas eu também quero construir a minha carreira lá fora. Sim. Eu também quero construir meu espaço nesse mundo, que é um mundo, né, tão grande e que nos oferece tantas possibilidades. É verdade. Né? Isso é um conflito e a gente precisa aprender a administrar. O marido precisa aprender a conviver com a gente dessa forma. Os filhos também ainda estão aprendendo, né? A minha mãe está aqui em alguns momentos ela está trabalhando. Sim. É um novo contexto familiar que hoje se constrói. Né? Através das nossas histórias.
É verdade. Né? E pra mim foi bem difícil aceitar isso, né? Porque por essa coisa toda que eu sempre tive e tal. Claro. E aí, mas aí foi aí que eu decidi, né? Não, agora é o momento de eu ficar com o Luca. Então, os meus chefes na época entenderam tudo, a gente se dá super bem até hoje, né? Então me deram até a conta da empresa. Então foi bem legal, sabe? E aí eu pude dedicar esse tempo pra mim cuidar dele. E aí nós morávamos na frente do mar, né? Tava arrasando, né? Bastante, Tava com ele ali, eu e o Luca bem pequenininho. Aí a gente morava em Navegantes, né? A gente tinha me mudado de novo. Já tinha feito outra mudança. Outra mudança, era sempre. E aí, nisso daí que surgiu a ideia de empreender. Nós sempre ouvíamos muito essa coisa, depois, naquela época não tinha podcast, né? Mas tipo, de acompanhar o Wendel Carvalho, que era daquela época, Conrado Adolfo, pra quem não conhece, ainda é bom dar uma pesquisada, que é bem legal. Com certeza, assisti lá. E nisso daí que a gente entendeu a importância de empreender. E a gente pensou, opa, pode ser aí que tá o nosso caminho. E eu não me esqueço até hoje, o primeiro dia que a gente trabalhou assim por conta e ganhou R$500. Olha. E a gente veio muito feliz, né? A Uma gente disse assim, inesquecível. meu Deus, cara, agora nós vamos ficar ricos, porque, tipo, imagina, a gente faz R$500 numa tarde, né? Imagina. E aí a gente pensou, não, mas né, vamos começar. E aí começamos a estudar. Então meu marido foi pra parte técnica, operacional, de aprender realmente a fazer o serviço bem feito mesmo, né? Tem muita gente que faz meia boca, tem gente que limpa estofados com que boa. E tem fica quem terrível, também. entendeu? E aí a gente teve que refazer muitas vezes esse serviço feito assim. Então a gente pensou sempre na qualidade do produto que tu vai usar e do serviço. Mas só isso não é suficiente. E a satisfação do cliente também. Porque tem né? muitas empresas boas também. Com entende? certeza. Então, é uma coisa que é legal falar que não é também concorrente. Aí que entra um ponto de conexão. Quando a empresa tem personalidade, ela gera mais conexão. Gera conexão com as pessoas certas. Né? Então, que nem hoje eu digo até da minha coisa do marketing, assim, do meu trabalho do marketing, né? Eu não perco o cliente quando não fecha comigo. Eu ganho porque não era pra ser pra mim, entende? Então ela iria lá fazer meu trabalho, não iria gostar do resultado. Não existe afinidade, né? Não existe afinidade, não iria gostar do resultado. Não era o meu cliente, não era o cliente ideal. Porque o cliente ideal, ele vai se conectar contigo quando tu tem a tua personalidade bem definida, né? Claro. Então hoje, graças a Deus, a gente tem essa cartela de cliente por ter essa personalidade. Então são clientes recorrentes, que sempre estão ligando, estão chamando. Tanto que desde até de Itajaí, sempre bons feedbacks, graças a Deus, assim. E aí, claro que não é só alegrias, né? Sim. Diante de tudo isso, depois que a gente teve essa decisão, veio a pandemia, veio todas as outras coisas. Problemas que tu tem que resolver, produtos que tu tem que decidir qual que vai escolher, testar, fazer muita coisa, fornecedores, né? Então, é muita coisa o empreender, não é só tu colocar ali. E aí meu marido foi pra parte técnica e eu fui pra parte do marketing, da divulgação. E da gestão do negócio. Às vezes eu passava até de madrugada fazendo planilha pra te ter controle do atendimento ao cliente e tal, né? Poder mandar mensagem a cada 6 meses, avisando que já tava o tempo da higienização. Sim. Várias coisas. Teve um ano que a gente mandou fazer até docinho pros clientes, assim, pra entregar no Natal. Uma penca de docinho. Mas valeu a pena, o pessoal ficou muito contente, né? Porque o retorno é muito Exatamente. bom, né? E aí, tipo, eu gosto disso daí, de tu fazer algo manual pra entregar pro teu cliente, sabe? Tipo, eu mesmo que fiz os lacinhos pra colocar no potinho do doce. Então, eu sinto que o cliente vai perceber isso, sabe? E eu sempre gostei disso. Aí nessa parte eu desenvolvi o meu lado marqueteira, né? O teu lado marqueteira. E que nem comentou comigo, aí o Marcos ele fica no lado operacional, tu é a parte do marketing, e aí o Luca ele é o vendedor, que nem tu estava comentando comigo. Ah, é verdade. Ele tem uma essência muito de vendedor. Sim, o Luca, então, como ele já cresceu nessa atmosfera, assim... Nesse ritmo de vocês, gente sempre com o celular na mão, trabalhando, computador, né? Ele me pediu um notebook esses dias. Daí eu comprei um pequenininho. E aí ele coloca na mesa dele, do lado que eu vou trabalhar, ele vai trabalhar comigo. Então ele é muito assim, ele gosta, ele tem essa parte desenvolvida. Sim. Ele monta uma bancadinha com um puff da casa, assim, coloca tudo ele pensar lá em cima.
pote, livro, brinquedo, tudo. E aí ele começa, vendas, quem que vai me comprar, né? É o vendedor. Ele é vendedor, tu pergunta pra ele o que ele quer ser quando crescer, ele diz, eu quero ser vendedor. E aí, tipo, é uma coisa assim que eu nunca disse pra ele, né? Lucas, tu tem que ser vendedor, né? Isso ele aprendeu vendo você. Ele fala pra mim e pro Marcos. Isso é dele também, né? Ele fala pra mim e pro Marcos, vocês têm que parar com essa coisa de trabalhar no computador. Vender é muito fácil, é só tu entregar o produto pra pessoa, ela já te dá o dinheirinho. Aí ele fala pra eu e o Marcos, a gente não pode mais trabalhar no computador, tem que ser vendendo. Isso aí, vendendo. Uhum. Ele fala assim, quem sabe tá certo, né? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, né? É ele que vai complementar a família sinal, ali, né? Que cada um cumpre a sua função. Mas ele, assim, é muito querido, muito carinhoso, sabe? Então, e eu vejo muito porque eu priorizei ele na minha vida. No sabe? momento certo. Exatamente. Então, assim, eu sempre busquei agora ter esse equilíbrio entre minha saúde, minha família e depois o trabalho. O trabalho. Porque um depende do outro, né? Uhum. Pra gente poder, então, manter a saúde, né, mental e também ali usufruir, e tudo usufruir. que vocês estão produzindo, tudo que vocês estão adquirindo, Exatamente. vocês precisam ter momentos pra usufruir. Eu não penso assim, por exemplo, que tem uma linha de chegada que a gente vai chegar um dia que vai ficar, vai mudar minha vida, tudo maravilhoso, né? Eu penso que a vida que eu vivo hoje tem que ser do mesmo jeito que a vida que eu viveria se eu tivesse 1 milhão na conta. Com certeza. Né? Claro que teria coisas assim, tipo, de mais qualidade, mais tal. Mas, assim, a minha rotina, o que eu sinto, sabe, dentro de mim, tem que estar de acordo com o que eu quero viver, sabe? Então, eu penso isso muito, assim, em relação a isso, sabe? Mas também aprendi depois de muitas madrugadas trabalhando, depois de entrar quase em obesidade. Eu emagreci 10 quilos, né? Imagina. Por causa que eu cheguei a pesar 77. Olha, depois da gravidez do Luca? Não, depois que eu comecei, depois da pandemia. Depois da pandemia. Porque daí com toda essa contratação que a gente fez, muito estresse, tinha que resolver tudo, sabe? A ansiedade pega, né? Pegou a ansiedade. E aí as contas fixas começam a aumentar. Claro. Porque daí tu já tem mais compromisso pra pagar. Porque aí tu mantém pessoas físicas, também mantém uma PJ, né? Sim, aí que começa tu entender, né, isso daí. Então, e aí como eu comecei a me descuidar muito dessa parte de mim mesma, aí que eu engordei, porque daí eu comia qualquer coisa, eu não comia nada, né? Não dormia às vezes, amanhecia trabalhando, fazendo planilha. Sabe? E hoje, não que eu não faço isso, mas tipo assim, vou amanhecer. Mas aí, tipo, eu compenso, né? Claro. Às vezes, eu preciso realmente terminar esse trabalho. E eu sou muito da noite. Pra mim é muito difícil trabalhar de dia. Me concentrar, tentar fazer um negócio. Gosta da noite. Mas depois das 10 horas da noite me dá uma coisa na cabeça que eu já tenho que ir lá pro computador, sabe? E aí vem os processos criativos e a gente tem que desenvolver. Exatamente. Então aí à noite, eu, às vezes acabo trabalhando ainda de noite porque eu gosto, né? Claro. Mas aí às vezes daí eu durmo um pouco mais de manhã, tipo até 9 horas, já compensa aquela coisa. Então, e o empreendedorismo te dá essa flexibilidade, né? Com certeza. Hoje mesmo a gente vinha falando ali quantas vezes, né? A gente foi trabalhar de motinho, dia de chuva, que nem tava agora ali a chuva, né? Umas pancadoras. Chegava um pinto molhado, como dizem aqui, né? Assim, e passava o dia inteiro molhado, né? Porque tinha que trabalhar até o final da tarde lá. E lá na cidade grande, geralmente não tem o costume de tu ir almoçar e depois... Tu vai de manhã e volta à noite, vai de manhã e volta só de noite. E aí a gente hoje pode agradecer a oportunidade que tem de trabalhar em casa, né? Até o carro que a gente tem, foi o empreendedorismo, tudo isso que nos concedeu, né? O tempo que eu tenho com meu filho de levar ele na escola, de buscar ele da escola. Hoje eu direciono meu trabalho muito mais pra tarde, que é a hora que ele tá na escola. Claro. Né? De atendimento a cliente, reunião, coisa. E de noite, depois que ele dorme. Que aí tu consegue trabalhar. Exatamente. E aí então, tu tá com a consciência tranquila que tu fez tudo que tu tinha pra fazer. Fiz tudo, E mesmo assim tá conseguindo produzir. Sim. E a rotina que eu escolhi criar, né? Que legal. E é uma coisa que eu pensava assim, o meu pai falava pra mim quando eu tava indo pra escola no ônibus. Não me esqueço. Dizia assim, minha filha, a vida é uma rotina. Tu vai trabalhar, vai ir pra casa, vai dormir, E ele falava assim, me dava uma agonia, um frio na espinha, assim, sabe? Tinha medo da rotina. Eu tinha medo da rotina. E eu dizia, meu Deus, mas não é possível que a vida é isso.
Mas aí tu Não decidiu é criar a tua possível. própria rotina. E depois eu entendi que o problema não era ter a rotina. O problema é tu não criar a rotina que tu quer viver, entendeu? E na nossa cabeça, assim, de sempre, sabe? Desde criança, tu é ensinado que só existe uma rotina. Que só existe um caminho pra te seguir. E na verdade não. Na verdade a gente pode escrever o caminho que a gente quer seguir. Não é fácil. É bem mais difícil do que tu seguir a rotina tradicional de Que é todo algo que mundo. tu precisa construir a Mas partir tu de tem ti, que né? construir. E aí quando tu constrói isso, aí tu vê que não é bom só a linha de chegada. O bom é todo o caminho. É todo o caminho. Entende? Todo dia é bom. O alto e o baixo é bom. Que E aí a lindo, gente Gabi. olha às vezes assim, né? Aqui a cidade mesmo, sabe? Tu tem as lembranças, né? Da infância, de quando tu casou e pensa assim, né? Que às vezes era teu sonho, tal coisa. E hoje mudou, né? E a gente diz, meu Deus, não é que a gente acostuma com a muvuca, né? Por causa que daí tu não consegue, tipo assim, ó. Vou ficar de boa aqui, assim, tipo, passar um tempo Vou assim. ficar tranquila. Não tem como. Tem Mas que vocês sempre trouxeram ter. muito o ritmo da cidade grande, com A certeza, gente né? traz, Assim, o domingo pra nós é mais difícil, né? Agora no retorno. Porque daí a gente vai lá um pouquinho na mãe, um pouquinho no pai do Marcos, dá uma volta na cidade inteira. Que é E para o aí, centro, e é isso, né? Enfim, daí eu digo, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Geralmente daí a gente lê um livro ou já trabalha um pouco. Mas o Lucas já é acostumado também, né? Ele é bem tranquilo. Agora que ele já tá com 4, ele já tem vários momentos que ele brinca sozinho. Então eu gosto dessa coisa que tu comentou antes, assim, de que às vezes o filho tem muita dependência com o pai, né? Sim. Eu e meu marido, a gente é muito, assim, desapegado, né? Mas eu não quero muito criar o Lucas, assim, 100% desapegado, mas eu quero criar ele 100% independente. Então a gente incentiva muito ele. Por exemplo, se ele diz que ele tá com fome, né? Ele vai lá, ele pega o leite na geladeira, pega o cereal, pega um pote, arruma, senta e come. Essa é a independência adequada faz o dele. Então, tipo, ele vai no banheiro sozinho, sabe? Ele tá eu com vou 4 arrumar. anos, né? Eu vou arrumar, ele toma banho sozinha. Claro que sozinho. Claro que eu com a dou tua uma supervisão. assistência, alguma coisa assim, né? Mas eu incentivo muito ele ir e fazer. Sim. Arrumar a casa, a gente é muito de organização. Então, tipo, a gente, importante. como a gente trabalha em casa também, é importante que esteja organizado o ambiente que a gente tá, Com né? certeza. E ele adora também. Então, tipo, de manhã ele já sabe, a gente tomou café, olhou um pouquinho de desenho, a hora de organizar a casa. Então ele já diz, mãe, posso aspirar pra ti hoje? Posso ajudar a arrumar a cama? Claro que tudo é uma brincadeira, né? Claro. Em vez de eu demorar 5 minutos pra arrumar a cama, eu demoro 15, né? Porque daí ele quer pular, quer se esconder, assim, mas ele me ajuda, né? Do jeito dele. Claro. E aí, eu gosto bastante do jeito que a gente tá seguindo, sabe? Claro, do modo de vida que vocês estão conseguindo construir. E aí isso me faz ser feliz com a rotina, né? Com certeza. Com a rotina que a gente tá fazendo. Que legal, Gabi. Muito show a história de vocês. Gostou? Olha, muito legal. Bom. Assim, olha, não imaginava que ia ser tão complexa, tão completa de tantos fatores, Meu sabe? Deus, Família, irmã, né? Tua formação, o teu trabalho, o teu empreendimento, marido, filho. Nessa tua convivência hoje, depois de retornar de Itajaí, Peço né? desculpa se eu falei demais. Imagina, que a gente se empolga e vai conversando, né? É importante, é o que a gente sempre fala aqui, a nossa convidada, ela tem todo o direito de se emocionar, de ficar à vontade, de falar o que quer e de não falar o que não quer, né? Essa liberdade a gente dá aqui pra vocês e recebe vocês aqui com todo carinho, com todo amor, com todo respeito à história de vocês. Né? Porque com certeza vocês que estão inspirando as gurias que estão assistindo lá. É verdade. Até só pra complementar uma coisa, eu tenho um propósito de vida, assim, né? Que eu gosto tô buscando trabalhar cada vez mais. E, sabe, eu ouvi uma vez que aquilo que a gente vê no mundo que dói na gente tá atrelado ao nosso propósito, né? Sim. E, tipo assim, claro que o grande propósito de todo mundo é servir, né? Então, às vezes tu serve pro teu trabalho, a gente tá servindo aqui com essa informação que a gente tá dando, com essa história que a gente tá compartilhando. Mas eu penso assim, que daí tem um outro propósito maior ainda, que é quando tu vai se encontrando, né? Se identificando. Tu sabe que tu tá no teu lugar certo. Exatamente. E eu sempre disse pro Marcos assim, Marcos, tem uma coisa que me irrita, porque daí no meu caso me irrita, né? Em vez de me doer, me irrita. É a questão da violência contra a mulher, sabe?
Então, assim, eu sempre disse pro Marcos, o dia que eu tiver dinheiro, sabe aquele seriado do Made? Eu tive que olhar em etapas, porque me dava uma coisa, assim, de agonia, sufocamento, um né? sufocamento. Uma sensação de sufocamento. E eu disse pro Marcos, a gente precisa ter mais, assim, centros, né, pra receber as mulheres e tal. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso, né? Tipo, sabe aqueles milionários que investem lá? São grupos de convivência, exatamente, de conversa, né, de debates. E aí o Marcos disse pra mim, eu sempre dizia isso pra ele, e um dia ele falou pra mim assim, mas por que tu não começa agora então, com o que tu tem? E eu disse, mas o que eu tenho? Eu não tenho nada, né, pra mim, né? Porque às vezes a gente sai da órbita, né, e pensa assim, não olha pra si mesmo. Ele disse, claro que tu tem o teu conhecimento. E é daí isso que basta. Eu disse assim, é verdade, fiquei refletindo sobre aquilo ali, né? Porque pra mim compartilhar meu conhecimento não me custa nada. Não. Entendeu? E então, vale muito pra quem tá exatamente. E então, por isso também eu resolvi criar meu Instagram, que é onde eu compartilho um pouco do meu conhecimento. Com que objetivo, né? Mostrar para as mulheres que elas podem ter o negócio delas. E às vezes ela não sabe alguma coisa, eu posso ajudar, entendeu? Como que ela vai fazer para abrir um negócio, alguma coisa assim e tal. E fazer com que ela não desista desse sonho. Que às vezes a empreendedora começa a passar os perrengues. E acaba desistindo. Mas às vezes é só um ajuste que falta, sabe? Na verdade é só um ponto de fortalecimento. E com isso, entra essa parte que eu comentei que eu tava ensinando 2 meninas a social media, né? Sim. Então eu quero ensinar para mais mulheres essa parte do social media. Para que justamente ela possa trabalhar de casa, com flexibilidade. E que o financeiro não seja mais um impedimento para ela sair de um relacionamento abusivo. É verdade. Ou para ela criar o filho dela sozinha. Entende? Então eu quero isso, quero que entendam isso. E o meu canal, ele sempre vai estar aberto para ajudar essas pessoas, entende? Eu sempre procuro dedicar um tempo para isso, para poder ajudar quem realmente quer mudar, né? Claro. Sair dessa parte de prisioneiro, assim, né? De ter uma limitação. Pra te aprender o social media, não tem dificuldade se tu quer. Verdade. Sabe? Então, hoje em tu dia só todo precisa mundo ter uma internet e um computador. Só isso. Verdade. E o querer, né? O querer aprender. Que joia. Então, esse é um propósito nobre, propósito, obrigada. Esse é um propósito nobre, obrigada. Com certeza. Porque muita mulher precisa desse empurrão inicial, né? Dessa força. Sim. Porque muitas vezes essa violência contra elas acaba enfraquecendo. Acaba fazendo elas entenderem que elas não têm aquele valor, que elas não têm aquela importância. Por isso que eu procuro trazer essa parte motivacional também pro meu Instagram e coisa. Que joia. Então, claro, é pequeno, né? Porque eu ainda estou crescendo, estou me desenvolvendo também, junto com esses projetos que a gente vai agregando. Mas eu também tenho esse propósito na minha vida, espero contribuir, né, cada vez mais. Então, por isso que sempre que me convidarem para alguma coisa, assim, para falar pra mulher, ou que vai ajudar, que nem no jovem lá, a pessoa ter uma percepção que ela pode ter uma outra vida, assim como eu tive essa percepção, né? Eu também sempre vou... Sempre vai estar ali, disposta a contribuir. Exatamente. Que show, pessoal. Olha a história da Gabi, fantástica. Mais uma história, né? Que fica aí pra motivar, pra incentivar, pra estimular todas vocês, né? Ela é uma jovem mulher, empreendedora, esposa, mas que sempre teve à frente, né, essa tua vontade de independência. É verdade. De liberdade, de força, de lutar. Sim. E de construir a tua própria rotina, né? É verdade, Que legal. A gente te agradece muito, viu, Gabi? Te agradecemos muito a tua presença aqui. Obrigada por essa história maravilhosa que tu está construindo. Obrigada. Né? E conta sempre com a gente, né? Sempre que precisar, nos chama, nos liga. O Gurias Podcast vai estar sempre aberto para te ouvir. E olha... muita gratidão mesmo. Eu que agradeço por tudo. Sempre também vou estar disponível para vocês. Muitos projetos vão surgir. É verdade, né? A gente tá trabalhando junto para vocês também que estão assistindo até o final, né? A gente fala. Mas obrigada por assistirem. Obrigada, né, por estarem aqui com as gurias. Continue que com certeza vai ter muitas... A Elisa na próxima vai estar aqui, viu, pessoal? A Elisa tá retornando pra São Borja, tá em férias da faculdade. E as gurias estão sempre buscando essa questão de diferenciação, de trazer algo a mais para realmente mudar a visão, né, das pessoas, que pode também, da mulher, e a gente pode, é uma construção diária. Então, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho de vocês.
e que cresça muito, o pessoal consiga perceber o valor que tem, né? Que joia. Obrigada, Tá bom. viu? Obrigadinho. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima semana. Bom feriado para vocês.